Olá, eu sou o Adriano, sou aluno de doutorado da PUC-RS, faço parte do grupo de modelagem de aplicações paralelas, o GMAP. Vou apresentar o trabalho que é uma proposta de uma suíte de benchmarks para processamento paralelo de stream em sistemas multicore, que foi orientado pelos professores o Dalvan Gribler e o Luiz Gustavo Fernandes. Então, aqui o sumário do nosso trabalho. Primeiramente, uma introdução. Na sequência, eu falo sobre o processamento do stream, dando alguns exemplos. Faço uma comparação de sistemas para processamento distribuídos contra multicore, processamento de stream distribuído. Falo sobre benchmarks para processamento de stream. Na sequência, apresento alguns trabalhos relacionados, o framework que estamos desenvolvendo, né, que guiará a construção do trabalho, as considerações finais e as. Aqui na introdução, então, essa imagem com vários exemplos de aplicações de processamento de stream. Então, desde monitoramento de tráfego até a parte de astronomia, telecomunicações, aqui embaixo, entre diversos outros, né? Como muito importante agora o controle de epidemias, né? Um momento que estamos vivendo agora. E também mercado financeiro, também, onde são feitos centenas de milhões de investimentos para conseguir uma baixa latência entre operações. E essa imagem é de 2010, então é fácil perceber que hoje em dia esse tipo de aplicação está muito mais em uso. Então, além do aumento no uso dessas aplicações, né, o que motiva esse trabalho é essa necessidade de processamento em tempo real, então, que é basicamente como mencionei. Essas aplicações então são cada vez mais necessárias. E o crescimento da área da IoT, que inclui muitas aplicações desse tipo, que eu mostrei na figura anterior, que fazem processamento, recebem informações a todo momento e precisam processar esses dados. Uma maior capacidade de processamento de pequenos dispositivos. Então, como nosso foco é em multicore, nós temos hoje em dia pequenos processadores embarcados que são capazes de fazer esse tipo de processamento de forma mais eficiente. Constante desenvolvimento de novos frameworks, bibliotecas, linguagens e técnicas. Então, a todo momento são desenvolvidas coisas novas que precisam, por exemplo, de benchmarks para serem testados, né, e auxiliar a implementação dessas coisas e auxiliar os pesquisadores e programadores da área. Então, o objetivo desse trabalho, o objetivo geral, é propor a criação de uma suite de benchmarks para processamento de stream, processamento paralelo de stream em arquiteturas multicore. Esse é o objetivo geral. E o objetivo específico desse trabalho de RAD é identificar possíveis características de aplicações da área e elaborar um framework para guiar a construção da suite. Então, algumas das possíveis características que um benchmark representativo na área possa ter, né? Então, quais tipos de aplicações, frameworks, técnicas são utilizadas, linguagens, etc. E montar como se fosse um framework, como se fosse um mapa para guiar a elaboração da suite. Bom, então sobre processamento de stream, um exemplo básico de aplicação, então usando a estrutura de pipeline, tem uma entrada de dados que é recebida aqui, então esses dados são passados para um operador, que passa para outro em sequência, e assim por diante até gerar uma saída. Então é feito um processamento em cima desses dados e é gerada uma saída. Então, um exemplo de aplicação real, usando uma aplicação de detecção de rostos. Um vídeo é dado como é passado na entrada. Existe um estágio que faz a captura de cada frame do vídeo. Então, um segundo estágio faz a detecção dos rostos que existem nesse vídeo. Então, marca em vermelho, conforme podemos ver aqui. Um terceiro estágio reconhece esse rosto, então usando um conjunto de treinamento, e faz a marcação desse rosto em verde. Então, passa a saída gerada com os rostos marcados para o estágio final, que faz a escrita do resultado em um arquivo de vídeo
e um outro arquivo CSV. Então aqui um exemplo adicionando o paralelismo em processamento de stream. Então nós podemos ver aqui que existe uma replicação de operadores. Então nós podemos replicar alguns operadores quando não existe dependência de dados. Então nós podemos explorar o paralelismo dessa forma. Aqui então um exemplo de aplicação usando que pode explorar o paralelismo de stream. Então essa aqui é uma aplicação que faz o ranqueamento de emojis que são utilizados no Twitter. Então essa aplicação ela recebe tweets de entrada, tweets públicos, e gera e mantém atualizado um ranking com os emojis mais utilizados pelos usuários. Então, por exemplo, é recebido o seguinte tweet na entrada da aplicação e é passado para o primeiro operador. O operador, então, faz a divisão desse tweet assim que encontra um emoji, então ele quebra o dado de entrada assim que encontra cada emoji e passa para um próximo operador, o operador B. Aqui não existe dependência de dados, então nós podemos explorar dessa forma, aplicando para fazer o processamento. O operador B, então, ele elimina o que não interessa da informação de cada tweet, então elimina o texto, separa só o emoji e passa então para para um próximo operador para fazer uma soma parcial de cada emoji. Então o operador faz a soma parcial e passa essa informação para a saída. Essa saída então, esse operador da saída, ele faz a atualização do ranking com tweet de entrada. Então esses tweets são recebidos a cada momento. Esse aqui é um exemplo de aplicação, por exemplo, que recebe dados infinitos. Então, enquanto usuários estiverem publicando tweets enquanto o Twitter existir, essa aplicação pode funcionar, então, sem existir uma limitação de dados, sem saber previamente o tamanho dos dados de entrada. Bom, então, se tratando de sistemas distribuídos para processamento de stream e sistemas multicore. Esses sistemas distribuídos, eles vão rodar em cima da JVM, geralmente, e possuem muitas limitações em termos de latência e vazão. A vazão no processamento de stream é o que mais importa, ao contrário do processamento de eventos, no caso que o principal seria a latência. No processamento de stream nós temos um grande volume de dados chegando a todo momento, então nós precisamos ter uma boa vazão no processamento desses dados. Então, esses sistemas aqui, Apache Flink, o Spark e o Storm, eles possuem muitas limitações, então, por causa da JVM, é um sistema mais lento. Esses sistemas, então, eles não exploram o potencial de sistemas multicore modernos também. Então, para exemplificar isso que eu mencionei no slide anterior, tem esse estudo aqui de Zoe, que ele usou dois benchmarks que já existem em Flink, Spark e Storm implementados, e eles implementaram em C++ e implementaram em Java também, uma versão deles própria, entre outros que existem já implementados, e fizeram uma análise do throughput, da vazão dos dados no caso. Então nós podemos ver aqui que a vazão é muito baixa com Spark, Flink e Storm, que são os padrões, os sistemas mais utilizados, enquanto temos uma alta vazão com as aplicações em C++. Então esse estudo foi rodado num sistema multicore com 8 núcleos, e usando duas aplicações de processamento de stream. Bom, então, em se tratando de benchmarks para processamento de stream, faltam suítes com benchmarks de stream em C++. Então, os poucos que existem são implementações muito antigas, como então o StreamMeet, ou também incluem poucas aplicações como o Parsec. O Parsec inclui 2, 3 aplicações de stream, e muitas das aplicações do StreamMeet não são sequer capazes de serem compiladas com compiladores atuais. Além disso, a exploração do paralelismo é bastante limitada nesses benchmarks,
E também não há uma suíte de benchmarks para representativos voltada para processamento paralelo do stream em arquiteturas multicore. Então, não existe uma suíte para esse tipo de processamento paralelo que explore os sistemas multicore. Bom, sobre os trabalhos relacionados, então, nós fizemos uma survey preliminar sobre benchmarks paralelos, né? E nós não identificamos suítes para processamento com benchmarks para processamento de stream em arquiteturas multicore. Então, Bordin, né, em sua dissertação de mestrado em 2017, propôs uma suíte para suprir a falta de benchmarks representativos para sistemas distribuídos, né, para sistemas processamento de stream distribuídos. Então já existia uma falta mesmo nesses sistemas que são muito utilizados. Então, Maron, em 2019 também, Maron, propôs um aumento na parametrização de aplicações de stream do Parsec. A ideia seria simular o comportamento de aplicações de stream com uma alta parametrização das aplicações já existentes no Parsec, que também não é o nosso foco, né? Então, nosso foco é em processamento multicore, não sistemas distribuídos, e também seria propor uma suíte de benchmarks. Então, não seguindo outro caminho que não seria no aumento da parametrização. E existem então muitos estudos que precisaram implementar aplicações para usar como benchmark, né? Então, em C ou C++, como o Gribler em 2016 e o Zoy em 2019, que é o estudo que nós mencionamos no caso anterior. Bom, aqui então o framework que nós estamos elaborando para guiar a construção da suite, então, que com diversas características, então, que envolvem aplicações, paradigmas, workloads, linguagens, bibliotecas e padrões paralelos. Então, da parte de aplicações, nós temos, por exemplo, processamento de vídeo, monitoramento, deduplicação, entre outras. Dos paradigmas, temos stream paralelismo, data stream, data flow, etc. Workloads, então, nós podemos explorar diferentes balanceamentos, a frequência dos dados de entrada, então, variações na frequência da entrada dos dados, complexidade de cada dado, então, também, entre outros. Algumas linguagens, então, que são utilizadas, como C ou C++, Scala, Spar. As bibliotecas que podem ser utilizadas também, então TBB, FastFlow, Pthreads, entre outras. Os padrões paralelos, então, Map, Ferm ou janela deslizante. Esses padrões que podem ser utilizados, então, entre os estágios. Bom, para concluir, então, a gente pode ver que os benchmarks existentes são muito limitados para atender a demanda por processamento de stream. Então, ainda não existe benchmark representativo para explorar essa questão dos sistemas multicore, né? Então, ainda é dominado pelos sistemas distribuídos, o que existe. Esperamos identificar as principais características que possam tornar essa suíte que estamos construindo o mais representativa possível. Então, isso inclui não só o cenário atual, mas também prever ao máximo futuras tendências. Então, para esse benchmark continuar representativo por bastante tempo. O nosso grupo de pesquisa ele já possui algumas aplicações que podem ser incluídas no trabalho. Então, no GMAP nós já desenvolvemos aplicações implementadas em C++, né, com algumas bibliotecas. Então, por exemplo, o Dedup, o Ferret e Bzip2. Temos colaboradores externos que também auxiliarão nossa pesquisa. Então, temos colaboração com a Universidade de Pisa, e lá o pessoal também tem desenvolvido essas aplicações que nós poderemos talvez utilizar conforme for necessário no nosso trabalho. E lembrando que é um trabalho inicial, então tem bastante estudo pela frente. As referências que eu utilizei aqui nesse trabalho, então. E bom, esse foi o trabalho. Aqui o contato, meu contato, e mais dúvidas estarei esclarecendo, respondendo no Slack depois. Obrigado pela atenção.